Bom dia, meninas, mulheres. Na verdade, a gente vamos mudar, né? Mulheres incríveis, leoas. Bom dia, que saudade de vocês. Acabei de voltar de uma semana incrível, né, na Escola dos Profetas, cheia do Espírito Santo para transbordar na vida de vocês. Quer compartilhar? Quem vai compartilhar? Gente, vocês estão felizes que agora a gente está fazendo o nosso devocional? Vocês estão sendo as primeiras. Algo inédito, nem foi publicado ainda, e vocês já estão recebendo todo esse conteúdo que a gente preparou para vocês. Daqui a pouco vai estar disponível para vocês poderem adquirir esse devocional. E a gente está muito feliz mesmo, porque Deus está agindo de uma forma sobrenatural nas nossas vidas e através das nossas vidas. E isso é motivo assim de muita gratidão. Deixa a Carlinha colocar. É a Carlinha que está colocando? Não, a Jana. Tem uma tela aparecendo aí, Jana. Você queria que eu colocasse ou não? Quer que eu coloque? Não, pode colocar. Se você conseguir colocar, pode colocar, senão eu coloco. Mas para mim aqui tá como se tivesse na tela. Para Para mim, não, vocês não? meninas. Vocês estão vendo? Eu tô vendo a tua tela do WhatsApp, na verdade, do e-mail, não sei. Do e-mail. É, Eita, não tá peraí. não. Deixa eu ver, porque para mim tá aparecendo aqui o arquivo. É, Peraí a que eu gente vou estava fazer de vendo o novo. e-mail. Peraí. Agora, Também o e-mail. ainda o e-mail? Ué, Ainda não o tá e-mail. indo o arquivo. Peraí, eu vou salvar ele. É que eu me mandei o arquivo por e-mail? Quer que eu coloque? É, se você quiser ir É colocando. porque não vai ficar passando, né? Porque é a gente que vai ler. É, Então, calma aí. então tá. Eu vou salvar aqui para ver se salvando dá certo. Salvar. Vocês estão vendo? Então, agora foi? Bom, então, a gente está no nosso devocional For Lioness. Não sei se, acho que vale, eu não sei se alguém já tinha comentado com isso, o porquê desse nome, né? Então, For, primeiro porque nós somos quatro, né? Então, é o devocional conduzido por mim, Sabrina, pela Janaína, pela Carlinha e pela Renata. E o for também, quando a gente fala em inglês, for, a palavra for é para, né? Então, para leoas, de quatro leoas para leoas, né? Então, esse é o nome do nosso devocional. A gente mantém o padrão que a gente estava seguindo antes, né? Então, a gente vai sempre disponibilizar esse material para vocês. A gente sempre vai partir do devocional a partir de um versículo, e a gente conduz o devocional. No final, a gente sempre tem os aprendizados que a gente teve desse dia, e a gente sempre termina com decisões e ações, porque a gente sabe que só a partir das nossas decisões e ações que a gente consegue mudar os nossos comportamentos e transformar as nossas vidas, né? O objetivo do nosso grupo, a gente mantém o nosso objetivo, que é um grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. E aí eu queria só compartilhar com vocês que essa semana, né, a Bethel traz muito esse, não é um conceito, mas essa vivência nessa semana da Escola dos Profetas eu vivi muito isso, que é justamente a gente poder experienciar, gente, porque assim, o Espírito Santo ele habita dentro da gente. Então, tudo, sem exceção, né, que Jesus fez, está disponível para a gente fazer.
Tudo que Jesus viveu está disponível para a gente viver. O Espírito Santo dele habita na gente. Então, a gente, sim, a gente tem os dons liberados para a gente, né? Lá foi muito ativado o dom da profecia, mas todos os dons são disponíveis para a gente. E a gente precisa experimentá-los. A gente tem que querer andar nesse caminho do Espírito Santo, né? E através de muita fé, de oração, e aí a gente vai obter crescimento espiritual e vamos acessar os milagres e a gente vai ter a nossa vida completamente transformada. Hoje é o dia 2, na verdade, o nosso capítulo, vocês vão perceber depois, quando vocês tiverem o acesso ao nosso livro, é que a gente separou em 4 blocos, né? O primeiro bloco é o da Carla, que ela fala sobre se conhecendo em Jesus, né? Depois vem o segundo bloco, que é o meu, que é uma restauração de templo, alma e espírito. Né? Depois vem o terceiro bloco da Renata, né? Que ela vai falar sobre como modelar Jesus. E depois o último bloco, que é o bloco da Jana, que vai falar de fé e graça. Só que aqui, para a gente não ficar uma pessoa 10 dias e só depois uma outra pessoa, a gente resolveu mixar esses blocos. Então, vocês vão receber sempre um dia de cada bloco alternadamente com a gente. Né? Então, o primeiro dia foi a Carlinha, semana passada foi sensacional. Parabéns, amiga, foi incrível. E aí depois, hoje sou eu, e depois vai vir Renata, e depois a Jana, e depois volta para a Carlinha. Então é assim que a gente decidiu fazer essa entrega para vocês. Então, o nosso primeiro dia, meu corpo, templo de Deus. Vocês já viram que o louvor fala sobre isso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou ler para vocês o dia de hoje e depois a gente vai construir a partir da leitura, tá? Então, o nosso primeiro versículo, o versículo que eu escolhi. Isso aqui é o material que você já conhece, lembrando só que o nosso encontro fica gravado, então vai ser disponibilizado, e tem sempre um louvor sugerido, e a gente sempre indica que vocês estarem com a Bíblia, se vocês quiserem acompanhar junto. Versículo que eu escolhi para hoje é o versículo 1 Coríntios 6, do 19 e 20. E esse versículo fala o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês... Pode estar um pouquinho diferente, tá? Por causa da versão. Eu vou ler o que vocês estão lendo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Esse versículo, para mim, é o versículo que a gente inicia esse entendimento que o nosso corpo não é nosso. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês: o corpo de vocês não é de vocês. O nosso corpo ele foi comprado por um alto preço, gente. Foi o preço do sangue de Jesus. Ele pagou caro demais por nós, mas pagou por amor por nós, né? Então a gente tem que devolver esse amor através da honra que a gente tem que ter pelo nosso corpo, para que a gente possa glorificar a Deus, tá? Bom, vou ler. Na Bíblia, o termo templo refere-se a um lugar sagrado, um espaço dedicado ao culto e à presença de Deus. Os templos são considerados um local sagrado, separado do comum, dedicados à adoração e à comunhão com o divino. E ele exigia reverência e pureza daqueles que o frequentavam. Espera-se que os frequentadores desses locais mantenham uma atitude respeitosa e, em muitos casos, sigam práticas de pureza ou preparação espiritual. A ideia de que nosso corpo é um templo do Espírito Santo, como mencionado por Paulo, amplia esse conceito para um nível pessoal. Assim, a reverência e o cuidado que aplicamos aos locais de culto podem ser refletidos em como tratamos nosso próprio corpo. Essa visão promove uma vida de respeito, pureza e dedicação, tanto no âmbito físico quanto espiritual. Nos meus atendimentos, eu percebia que a maioria das pessoas não tinham esse olhar do corpo sendo um presente sagrado, que deve ser cuidado com respeito e amor. Um exemplo muito comum é o famoso dia do lixo. Quem aqui já não falou que queria o dia do lixo, né?
E aí, quando me perguntavam se eu concordava com isso, eu sempre costumava responder com uma outra pergunta. Seu corpo é uma lixeira para você colocar lixo dentro? Então, é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês. O corpo de vocês é uma lixeira para vocês ficarem colocando lixo dentro de vocês? Embora possa parecer uma prática inofensiva à primeira vista, essa abordagem levanta questões importantes sobre como percebemos e tratamos o nosso corpo. Se consideramos o corpo como um templo, digno de cuidado e respeito contínuos, precisamos questionar a ideia de que ele possa ser tratado como uma lixeira, mesmo que temporariamente. O dia do lixo, geralmente, ele é visto como uma forma de evitar aquela sensação de privação em dietas muito restritivas, permitindo indulgências ocasionais. Contudo, assim como em um templo físico, onde a manutenção e o cuidado são constantes, o corpo também requer atenção contínua. A indulgência ocasional não deve comprometer a integridade e o respeito pelo seu corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A visão do corpo como santuário promove uma integração entre o físico e o espiritual. Não há separação entre nossa vida espiritual e física. Ambas estão interconectadas e devem ser nutridas igualmente. Ao reconhecer nosso corpo como um templo, somos incentivadas a ser mais consistentes das nossas ações e escolhas diárias, buscando sempre glorificar a Deus através delas. Dessa forma, somos chamadas a manter nosso corpo puro, evitando hábitos e substâncias que possam prejudicá-lo. Assim, reconhecemos e valorizamos a presença de Deus em nossas vidas, o que fortalece nossa caminhada espiritual. Eu quis começar esse capítulo, né, esse bloco, trazendo para vocês essa consciência que o nosso corpo ele não pertence a nós. Ele, na verdade, ele é o templo que habita o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter sempre essa consciência que a gente tem que colocar para dentro somente coisas que façam nutrir esse templo, né? Eu costumo dizer que Deus tem muitas promessas, né? Deus tem muitas promessas. Se você ler a Bíblia, você vai ver a quantidade de promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa estar vivo, para que Deus possa cumprir essas promessas. E é nossa responsabilidade, gente, cuidar desse templo. O nosso corpo ele não pode ser tratado como uma lixeira. Ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Eu vou trazer um exemplo a vocês. Quando você vai, sei lá, você decide fazer um jantar ou um aniversário na casa de vocês. A primeira coisa que geralmente a gente faz é o quê? Uma grande faxina, né? A gente arruma tudo, a gente deixa a nossa casa perfumada, porque a gente quer receber as pessoas que a gente ama, não é isso? Por que a gente não faz isso todo dia com o templo de Deus? Por que muitas pessoas estão deixando, né, sujeira entrar dentro da gente, né, coisas que não, toxinas, né, coisas que não estão nutrindo esse templo? E a partir disso, quando a gente percebe que a gente não faz isso, a gente está abrindo brecha para o inimigo atuar na nossa vida através de doenças. A doença ela não é de Deus. Deus não quer ninguém doente. Só que a partir do momento que a gente não honra o nosso templo, a partir do momento que a gente não glorifica a Deus através do nosso corpo, a gente está permitindo que a doença entre. O diabo está usando esse descuido, esse descuidado para trazer dores, doenças, enfermidades. Então, é nossa responsabilidade. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa responsabilidade de como você tem enxergado esse templo que foi feito
Gente, o nosso corpo ele é perfeito, né? Eu, por ser da área da saúde e por ter estudado muitos e muitos anos e ainda estudo, a fisiologia humana, ela é perfeita. A forma como as nossas células elas agem, a forma como nossos órgãos reagem, a forma como o nosso sistema neurológico ele responde a tudo que acontece no nosso corpo é tão perfeito. Nosso corpo é tão perfeito que ele é capaz de matar células que já estão envelhecidas. É um processo de autofagia que já existe na gente. Então, o nosso templo ele é restaurado todos os dias quando a gente dorme, né? Por isso o sono é tão importante, e eu vou falar sobre o sono para vocês num outro momento, porque é um momento de restauração, é onde tudo volta para o lugar. Só que para isso acontecer, a gente depende de nutrientes. E esses nutrientes vêm a partir da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. E é por isso que eu quis começar esse bloco com esse olhar do que você está colocando dentro desse templo, como você está cuidando desse templo. E no próximo dia eu vou falar muito sobre o livre-arbítrio que a gente tem. Mas hoje realmente eu queria trazer essa consciência, né? E quando a gente pensa lá no Antigo Testamento, né? Que os templos eles eram locais tão sagrados que na época do Antigo Testamento ninguém podia entrar. Só quem entrava nos templos era um sacerdote, né? E se você quisesse alguma oração, se você quisesse pedir algo a Deus, a gente precisava pedir para o sacerdote e ele entrava no templo para falar com Deus. Porque o templo era tão sagrado, tão purificado, que as pessoas não podiam simplesmente entrar sujas, poluídas. Entravam os sacerdotes. E para que eles entrassem nesse templo, muitas vezes eles precisavam passar por um processo de purificação para poder entrar nesse templo. Tamanho santuário que é o templo que habita o Espírito Santo, que habita Deus. Quando Jesus veio e rompeu esse véu, e rasgou esse véu, e agora ele permite que a gente habite o Espírito Santo, ele quebrou essa necessidade teórica de ter um processo de purificação. Mas por que isso? Porque ele entendeu que a gente tem que, dia após dia, estar purificando esse templo. Agora é nossa responsabilidade purificar esse templo para que o Espírito Santo habite na gente. O Espírito Santo quer habitar numa casa limpa, numa casa perfumada, numa casa purificada. É esse o local que o Espírito Santo tem que habitar. E hoje é nossa responsabilidade tratar esse templo dessa forma. Então, é um convite para vocês, a partir de agora, se vocês não tinham essa consciência ainda, a partir de agora, vocês trazerem essa consciência e tomar algumas decisões. E aí a gente vai para o Criando Consciência. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Antes? Eu acho que só complementando, essa coisa do corpo, né? A gente fala tanto em corpo, alma e espírito, né? Às vezes a gente vem no dia a dia cuidando do espírito e da alma lá, através da nossa espiritualidade, e a gente tem que entender que é um equilíbrio, né? Dos três, né? E aí a gente esquece, às vezes por um prazer imediato, às vezes por uma preguiça. Até você estava falando hoje cedo num stories, falou, pô, gente, eu sei que seria gostoso estar na cama até agora, um pouquinho mais. é, Só que assim, o que que eu me comprometi, né? E aí, quando você fala em templo, né, vem buscando o significado de templo, que é um lugar de respeito, né? E o santuário é um lugar dentro do templo, que é o lugar mais sagrado do templo. Se a gente pensar ainda for um pouco mais além e pensar que o nosso corpo também é um santuário, que é um respeito ainda maior, né? O que que você tem feito no seu dia a dia para respeitar esse corpo, né? Tem até um versículo que fala: se cuidarmos do nosso corpo da maneira que Deus ordenou, seremos abençoados. Então não adianta a gente cuidar só do nosso espírito, da nossa alma, né? O corpo ele é tão importante quanto. E às vezes por prazeres imediatos, quero comer isso aqui, eu quero, né? é, Fica aquela negociação, né? Se, poxa, eu vou comer, vou. Enfim, não é, eu acho que aqui o papo não é para deixar de comer, né? Eu acho que é tudo, o papo aqui é equilíbrio, a gente se equilibrar, né? Porque eu acho que todo excesso
gera uma falta, né? A gente não quer essa coisa do excesso. Então, entender se o Espírito Santo habita em nós, né? Nossa casa, como a Sá falou, ela tá limpa, ela tá pura, ela tá cheirosa, ela tá. Então, acho que fica a reflexão aqui, para que realmente a gente tenha o mínimo de disciplina, né? Para cuidar do nosso corpo, sim, cuidar da nossa alimentação. Eu não consigo estar todos os dias dentro de uma academia, mas eu consigo começar com 2 vezes, consigo começar com 3 vezes na semana. Então, quanto que você tem se dedicado, né, para o seu autocuidado e para o cuidado com o seu corpo, sabendo que, além de você, o Espírito Santo habita nele, né? Quanto tempo? Quanto tempo você tem se dedicado a isso, né? Então, acho que isso é de fundamental importância mesmo, assim, não só para a gente envelhecer bem, para a gente ter qualidade de vida, para a gente viver bem no dia a dia, mas entender que é algo sagrado mesmo, né? Então, ter o zelo de algo sagrado. Quando a gente entra num templo, a gente entra num templo e já vem automaticamente um pensamento de respeito, um pensamento de zelo, um pensamento de. Então, acho que a gente pensar exatamente isso com o nosso corpo, né? O quanto que a gente tem feito. E para quem não está fazendo nada, um convite é, gente, vamos começar agora, vou dar uma caminhada de 15 minutos, eu vou dar. E quando a gente termina, e eu falo isso como educadora física, né? Eu sou formada eu sou professora de educação física, e quando a gente termina, tem a liberação hormonal, ela é tão boa que tem sim os prazeres de falar, cara, nossa, que delícia, que tudo flui melhor. Seu cérebro ele flui melhor durante o seu dia, sabe? Seu trabalho você vai entender que seus insights serão melhores. É muito nítido o dia que eu não consigo fazer alguma coisa, o dia que eu não tenho feito, porque por excesso de trabalho, alguma coisa assim, o quanto que a minha disposição é diferente, o quanto que a minha percepção das coisas é diferente, o quanto que a minha tomada de decisão, até para tomada de decisão, influencia muito, porque você tem um cérebro muito mais oxigenado, suas decisões ficam mais claras, ficam mais assertivas, né? A sua disposição é outra para você lidar com uma negociação, para você lidar com as pessoas. Então, acho que o convite que eu faço aqui para vocês hoje galera, termina aqui, quem ainda não foi, termina, e faça alguma coisa, nem que seja 15 minutos, sabe? Ah, vou sentar aqui, vou fazer um abdominal, vou fazer uns agachamentos, vou fazer, sabe? Comece. Você vai, aos poucos, você vai, são pílulas diárias, né? Pílulas diárias, você vai sentindo essa disposição, essa metanoia, assim, essa mudança de mentalidade para cuidado do seu corpo, para cuidar do seu corpo. Então, que é tão importante quanto ler a Bíblia, tão importante quanto a gente conversar com o Espírito Santo. Então, eu acho que é isso. A gente entender que é um lugar de amor e respeito mesmo, sabe? Com a gente. E com o Espírito Santo, lógico, sempre. É isso. Então, minha contribuição sempre é tirar as pessoas do estado ou colocá-las num estado de consciência. E aí eu vou contar um episódio que eu vivi com a própria Sabrina. Cada um foi criado numa casa e que tinha um tipo de hábito alimentar, que provavelmente veio dessa família. E que às vezes teve escassez, às vezes teve. Não tinha mesmo entendimento do que é saudável, do que não é saudável. Então, eu vivi uma situação muito que eu acredito que muitas aqui podem estar nessa situação, então eu queria contar elas e depois sugerir uma coisa para Sabrina. Primeiro lugar, a gente estava num curso onde a gente o tempo todo fazia ferramentas de estado de consciência. Então, tem o mapa mais dos seus pilares da vida, enfim. Cada um vai abrindo aquilo para empresarial, enfim, para a área que você acha que é de direito, que você precisa ter mais estado de consciência. O que que eu preciso estar fazendo para entender que eu estou vivendo uma vida saudável? E aí a Sabrina foi dar uma aula nesse curso. E aí, pessoal, marca aí uma nota. Aí ela foi, eu fui marcando minha nota. Bom, eu não me lembro agora, eu queria estar com ele aqui na mão para eu dizer a nota. E eu me dei 8 fazendo sozinha. Por quê? Porque eu não tinha o estado de consciência e os critérios que dizem que eu estava saudável. Aí, saúde, tô bem, não tô doente, não tô nada. Tô bem.
Aí ela abriu esse mapa a mais. Você se hidrata? Aí a minha nota já foi lá embaixo. Quase não bebo água. Você faz atividade física? Não fa... Gente, a minha nota em 5 minutos saiu de 8 para 3. O que que mudou? O meu estado de consciência. Como é que você analisa e metrifica se você está vivendo uma vida saudável? Porque às vezes você não sabe que não vive. Então, o que eu penso aqui, e que eu acho que você podia fazer, Sabrina, é aquele teu mapa a mais que você faz da saúde, você compartilhar com o pessoal no grupo e mandar os critérios para a gente poder se autoavaliar. Você está tendo um sono restaurador? Porque acho que ela fala de sono, hidratação, atividade, como está a sua cabeça, que faz parte também, né, desse corpo. Você, como é que você está? Tá ansioso? Não está? Né? Tudo isso faz parte. Então, o meu convite é para que a gente crie estado de consciência do que é estar saudável. O que é purificar esse templo? Porque senão a gente fica muito no subjetivo. O que é ficar no subjetivo? Não, porque você tem que fazer todas as coisas para ser saudável. Paz, eu tô falando por mim também. Muitas vezes eu não sei me servir porque eu não aprendi como me servir melhor. Então, você vai lá naquele self-service, tem de tudo. Tem comida saudável, tem comida podre, tem lixo, tem não sei o quê. Mas se você não sabe escolher, você vai por onde? Pelo que você está acostumado, pelo que você gosta de comer, pelo seu sistema de crença. Talvez quando você aprende um pouco mais sobre o que é importante ter no meu prato, ou pelo menos em tantas refeições, ou pelo menos, porque ainda que você não faça uma mudança radical, se você conseguir fazer pequenas mudanças, não vou comer fritura, eu vou colorir mais o meu prato, não vou botar tanto carboidrato com carboidrato. Quando você começa a aprender a poder fazer escolhas melhores, eu acho que naturalmente você já está numa caminhada de melhorar a sua saúde. Então, é o que a Carlinha falou. Beleza, você não vai todo dia, você pode ir 3 vezes na semana. Beleza, você não vai fazer uma super atividade, mas você pode fazer uma caminhada. Então, eu acho que eu quero sugerir para a Sabrina compartilhar com a gente esse mais da saúde dela, que é muito importante para a gente ter de fato um estado de consciência do que é cuidar do nosso corpo. E também que a gente estenda isso para nossa mente, porque quando a nossa mente também não está boa, ela não deixa o nosso corpo fazer nada. Então eu entendo que a parte mental, emocional, ela faz parte de uma fatia disso. Porque se você não está bem, você não faz todo o resto. Se você está deprimido ou ansioso, não dorme bem, toma remédio para dormir. Então, assim, tem uma parte funcional, mental, emocional que faz parte desse corpo, né? Mesmo ela não sendo assim, tangível, vamos dizer assim, não tá no físico, entre aspas, né? Então é isso. Eu, em 5 minutos, por causa do estado de consciência, saí de uma nota 8 que eu estava me dando para uma nota 3. Quem me trouxe esse estado de consciência foi a Sabrina, quando ela trouxe critérios e coisas que são consideradas cuidar da saúde. Eu não sabia. Com todo o meu entendimento, minha inteligência, uma pessoa esclarecida, e eu acredito que muitas pessoas esclarecidas não têm esse estado de consciência. Então, a minha contribuição hoje sobre corpo é isso. E a Sabrina depois passar para a gente lá o mais da saúde. Perfeito. Passo sim. E, Jana, hoje qual é a sua nota? Eu sei o quanto que você já caminhou, né? Quanto... Hoje a minha nota, se eu fosse criar os critérios olhando para o mais, eu acho que eu devo talvez estar nesse 8. Por quê? Porque eu já estou no peso, eu já durmo melhor, eu tenho menos insônia, eu ainda me hidrato pouco. Então, assim, tem alguns pontos que se eu fizer alguma mudança, eu já subo mais uma casinha, sabe? Eu não tenho nenhum problema de saúde, mas, assim, agora, antes eu tinha a questão do peso, agora eu não tô tendo mais a questão do peso. Então, muitas coisas melhoraram, né? Mas ainda tem coisa para melhorar, eu posso me hidratar mais. Tem algumas coisas que eu ainda posso avançar, sabe? A atividade física, que vocês sabem. Primeiro que eu já não sou muito chegada, mas é uma coisa que eu tenho que me obrigar a fazer, porque faz parte dessa evolução. Então, é isso. Eu acho que hoje eu tô no 8.
depois de, sei lá, 5 anos. Que bom. Isso aí. Eu não sei se a Rê tá aí. Acho que... Ela estava na estrada. Ah, então tá. Assim, vou compartilhar. Oi, Ah, ainda não calma aí, sei deixa a não. Rê falar. Fala, Rê. Ai, adoro falar sobre o corpo, né? Estava aqui só ouvindo vocês e eu tenho várias metáforas em relação ao corpo, como você trouxe, né? E uma delas é sempre esse pensamento, como você disse. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, como que eu estou tratando ele, né? Então, quando você fala, né, de sair se alimentando de qualquer jeito, será que a gente tem tratado o Espírito Santo de qualquer jeito? Eu creio que tudo é uma metáfora, né? A Jana estava falando aqui também dessa questão emocional. Tudo é uma metáfora. Então, a maneira como a gente está se relacionando com o nosso corpo, talvez seja a maneira que a gente está se relacionando com o corpo de Cristo, talvez seja a maneira que a gente está se relacionando até mesmo com Deus, né? Então, que a gente possa estar trazendo sempre essa consciência, do domínio próprio. Eu creio que muitas coisas você vai falar nos próximos estudos, né? Não vale a pena a gente estar aqui antecipando um monte de coisa. Mas eu uso muitas metáforas, até mesmo em relação à escassez e à abundância, sabe? Quando eu tinha um descontrole, e se eu não vigiar, eu tenho uma tendência, até porque você pode falar sobre o açúcar e tudo mais, em relação ao chocolate, sabe? De não conseguir comer um quadradinho, 2 quadradinhos, 20 gramas, eu acho que é o que é ideal para comer de chocolate. E eu virava e falava assim, cara, não é possível, eu não tenho domínio próprio, o que que eu estou fazendo comigo? O que que isso fala sobre a minha mentalidade de abundância e de escassez, né? Então, eu comecei a trabalhar através da alimentação o meu mindset. Foi muito legal e depois eu vou poder compartilhar mais isso com vocês. Mas hoje eu penso que essa abertura, né, sobre a temática do como a gente trata o nosso corpo vai muito além de simplesmente se alimentar e pegar os nutrientes que a gente precisa. Né? Jesus fez milagres com a alimentação, então é para a gente, de fato, trazer essa consciência. Como que eu tenho me alimentado? É o que a Jana estava falando agora, né? A Carla também. Como que eu tenho me hidratado? Gente, água é o Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que você bota água, eu não sei como se isso serve para você, mas o seu corpo precisa, né? E se você colocar e fizer algumas ancoragens, pode te ajudar bastante. Então, toda vez que eu bebo água, eu falo, gente, estou me enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu estou me enchendo do Espírito Santo de Deus, né? O memorial que Jesus deixou para gente sobre a Santa Ceia, gente, né? Tem a ver. Então, sabe, vamos acompanhar aqui esses estudos que a gente está propondo aqui para, de fato, a gente trazer essa consciência. E assim como a Amy Cuddy fala, né, que o corpo reflete as nossas emoções, mas se a gente mexe no nosso corpo, a gente também vai alterar as nossas emoções. Eu penso que se a gente ok, a nossa alimentação está trazendo consciência de como a gente está tratando uma série de coisas, mas mudando a alimentação, a gente também pode mudar o nosso mindset. Então, fica aqui essa minha contribuição para vocês e já estou na expectativa das suas próximas lives, que realmente fala muito comigo. Gratidão. Uhum. Assim, hoje eu quis realmente dar esse primeiro passo, sabe? É realmente trazer uma consciência que a gente tem que enxergar o nosso corpo de forma diferente, né? O nosso corpo é templo, é santuário, a gente precisa, tudo que a gente... Tem uma passagem bíblica que fala que tudo que vocês comeis ou bebeis, glorifiquem a Deus, né? Então Deus fala sobre isso, né? É o ato de dar glória a Ele, através da nossa alimentação, através do nosso estilo de vida, desse cuidado do corpo, né? Então, como a Carlinha falou, existe equilíbrio, mas eu acho que tem que ser a exceção das exceções. O que a gente vê hoje é que a exceção virou regra. E muito pelo que a Jana falou. Por falta de consciência, por conta das nossas crenças, nós aprendemos de uma forma, né? A gente vai debruçar mais sobre isso, né? Eu vou trazer mais, cada vez mais esse conhecimento para vocês, mas muitas vezes eu falo, né, sobre você construir uma crença alimentar, né? Mudar a tua crença alimentar. Então, eu ia falar para você contar a tua história sobre isso, porque eu já ouvi você falando que você comia errado. Eu não sei quando que foi também a sua mudança.
Aí, se você conseguisse compartilhar também a tua mudança, eu acho que seria legal. É porque isso está nos outros dias, mas eu posso falar. Eu vou compartilhar, porque assim, hoje realmente eu quis dar sabe aquele start? Tipo assim, abrir a porta para vocês. Tô tirando as escamas dos olhos de vocês. É vocês começarem a enxergar hoje o corpo de vocês como um templo, né? Tem um pastor, que agora eu não lembro o nome, que ele fala, né, que Deus me deu uma missão e um cavalo, mas se eu mato o cavalo, a missão não cumpre, né? Então é isso, a gente é o instrumento, né? O nosso templo é para habitar o Espírito Santo, mas para que ele cumpra as promessas dele na nossa vida. E a gente tem que olhar isso para glorificar a Deus, mas também porque eu quero que o Deus cumpra as promessas dele na minha vida, né? Então esse cuidado ele tem que ser. Eu, como profissional da área da saúde, eu vejo isso, gente. Por isso que às vezes me causa até uma certa revolta, entre aspas, né? De ver o quanto que as pessoas elas estão se matando dia após dia, né? E muitas vezes de uma forma silenciosa, porque muita gente que eu atendo, até sobrepeso, né, obeso, que fala, não, mas os meus exames estão ótimos. Gente, mas às vezes demora um tempo para ter uma alteração a nível hormonal ou a nível fisiológica. Isso não quer dizer que você está ótima, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, depois eu posso compartilhar, que a nossa estrutura óssea, ela não foi feita para carregar excesso de peso. Nossos ossos, eles não foram feitos para carregar excesso de peso. E é por isso que, ao longo do tempo, ao longo desse ganho de peso, começa a ter dor. Porque o joelho não aguenta, o pé não aguenta, a coluna não aguenta. E aí você começa a ver, quanto mais você ganha peso, você começa a sentir fisicamente essas dores. Porque a gente não foi feito para isso, né? Então, assim, como eu falo, nosso corpo ele é perfeito. A gente que está destruindo ele, né? Eu falo a gente, mas eu não estou nesse lugar, não. Eu já saí desse lugar e vou contar para vocês como foi essa transformação. Só para vocês saberem, assim, de uma forma rápida, eu não nasci nutricionista, não, tá, gente? Então, da mesma forma que vocês, eu nasci numa casa que também não tinha muitos hábitos saudáveis, nem era tão ruim, mas também não tinha tantos hábitos saudáveis, e eu aprendi a comer o que eu gostava, né? E é uma coisa que eu sempre falo, gente, a criança pode até às vezes comer o que gosta, mas o adulto não tem que comer o que gosta, tem que comer o que faz bem. E a gente tem que descobrir nisso o prazer, né? Então você vai perguntar, Sabrina, então você só come o que não gosta? Não, hoje eu como tudo que eu amo, mas hoje o que eu amo é o que me traz vida e não o que me traz morte, né? Então é essa consciência que eu quero trazer para vocês. E aí, o Criando a Consciência justamente é isso. Eu vou ler para vocês. E você? Você já tinha pensado que seu corpo é o templo do Espírito Santo? E que você é responsável por cuidar dele com amor e respeito? Você tem o hábito de se alimentar de lixo, a famosa junk food? Ou as suas escolhas atuais edificam o seu templo? Aqui entra o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, então você pode escolher o que você vai colocar para dentro do seu corpo. A questão é, você vai colocar lixo ou você vai colocar o que edifica o seu templo? São essas escolhas, é esse olhar que quando a gente olhar para um prato de comida, como a Jana falou, quando a gente for num self-service, para a gente montar o nosso prato, a pergunta que você tem que fazer a cada olhar é: isso aqui edifica o meu templo? Ou é a salada ou é a batata frita que vai edificar meu templo? Ah, Sabrina, mas eu não gosto de salada. Cara, você tem que fazer o que tem que ser feito. Nem tudo a gente vai gostar. E aí eu vou falar depois nas outras que a gente consegue mudar o nosso paladar. Então, muitas coisas que eu não gostava, hoje eu amo. E muitas coisas que eu amava comer, hoje eu não suporto, porque eu consegui mudar o meu paladar. Mas isso é um processo, é uma construção. Eu tenho certeza que vocês não vão sair daqui hoje, de uma hora para outra, e passar a comer bem o tempo todo, e se alimentar bem e gostar. Isso é um processo. E você tem que respeitar esse processo. O que eu quero trazer aqui hoje é a consciência que vocês têm, que vocês são responsáveis e que vocês têm que tomar decisões diferentes a partir de agora.
E que quando você, né, porventura, comer algo que você sabe que não está edificando, tá tudo bem também, mas que isso não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. E dependendo do processo, tem pessoas que vão ter que ser radicais nessa mudança, e tem momentos que você não vai precisar ser radical. E eu vou contar, né? A minha decisão de parar de tomar refrigerante foi uma decisão completamente radical. Eu virei um dia e eu virei e falei, eu não tomo mais. E ali foi radical. E desde aquele dia, isso já tem 15 anos, vai fazer 15 anos em janeiro, desde aquele dia eu nunca mais coloquei uma gota de refrigerante na minha boca. Essa foi uma decisão radical. Mas outras decisões não foram radicais. A decisão de tirar o açúcar não foi radical, ela foi gradativa. Por quê? Porque é mais desafiadora para mim. Foi mais desafiadora, porque eu era viciada em açúcar. E eu precisei ali de ter um processo e eu não consegui ser radical naquele momento. Então cada um vai ter que entender o seu processo para determinada decisão. Então é isso. Ah, para isso eu consigo ser radical, para isso aqui eu não consigo, eu tenho que ir aos poucos e está tudo bem. As escolhas alimentares, escreva então a seguir uma lista, e aí agora é um convite, né? Que vocês escrevam agora no papel uma lista de alimentos que você hoje percebe que você consome e que não edificam o seu templo. Não pensa muito, sai colocando. Exemplo, eu trouxe alguns exemplos, né? Como a Jana falou, muitas vezes talvez vocês não saibam se isso é bom ou se isso é ruim. Então, eu vou trazer exemplo: salsicha, presunto, mortadela, miojo, batata frita, pastel, nuggets, hambúrguer industrializado, os donuts, biscoito recheado, refrigerante. Isso aqui são alguns exemplos. Então, coloca no papel o que você hoje se alimenta de forma constante, o que faz parte do seu dia a dia alimentar, da sua rotina alimentar, que você hoje olhando, por mais que você não saiba nutricionalmente falando, mas que você olha e fala assim, isso aqui eu acho que não está edificando, não. E anota, faz essa listinha agora aí. Porque depois disso, a gente vai para o exercício de tomada de decisão. Carlinha, você quer botar música ou quer que eu já fale o exercício? O que vocês acham melhor? Já posso falar? E aí a gente bota a música para as pessoas. Pode fazer, né? Tá. Melhor. Aí o exercício, gente, eu vou colocar aqui no compartilhar de novo a tela. Então, o exercício vai ser o seguinte: depois que você fizer essa lista, vai colocando tudo na lista, tá? Tudo que você achar. Óbvio, vocês não vão mudar da água para o vinho agora. Então, é um processo, entenda que é um processo. A partir desses alimentos que você colocou na lista, você vai escolher pelo menos 3 para eliminar ainda hoje da sua alimentação. Então, daqueles que você colocou na lista, eu sugiro sempre que vocês escolham aqueles que são mais presentes, porque é isso que vai mudar, começar a transformar a tua saúde. Porque não adianta nada você colocar lá, sei lá, vou colocar salsicha. Quantas vezes você come salsicha no mês? Ah, uma vez. Não vai fazer tanta diferença. Então, escolha alimentos que realmente façam parte da sua rotina, que você sabe que eles não estão edificando esse templo e que você decide agora tirar ele da sua vida. Lembrando que pode ser de uma forma radical, mas pode ser um processo. Não quer dizer, eu vou tirar o açúcar. Então, a partir de agora, eu nunca mais como açúcar. Às vezes, você vai comer, porque vai precisar passar pelo processo. Mas é importante você decidir eliminar. Não quer dizer que você vai eliminar hoje, mas você vai decidir hoje eliminar ele. E talvez possa demorar um pouco mais para você conseguir atingir esse objetivo, tá? Depois que você escolher esses 3 alimentos, todo o nosso processo de mudança de hábito, e eu vou falar sobre isso, você tem o ciclo da mudança de hábito você ter um gatilho, você ter uma ação e você ter uma recompensa. Então, às vezes você quer mudar um hábito e talvez hoje você não consiga mudar esse hábito porque, na verdade, você não substituiu. Então, quando você consegue colocar um substituto para isso, ele fica mais fácil essa mudança de hábito. Então, por exemplo, Sabrina, eu tenho o hábito de comer todo dia, depois do almoço, um chocolate, ou um brigadeiro, ou um doce.
E eu entendi que isso não está edificando o meu templo. O que eu posso fazer? Eu posso decidir tirar esse doce, mas eu posso decidir colocar no lugar, porque o meu paladar vai pedir, o meu cérebro vai pedir esse doce depois do almoço, porque você já está condicionado a isso. E você vai ter que começar a construir um novo caminho neural. Só que para isso você tem que colocar talvez algo no lugar, que pode ser, por exemplo, uma fruta mais docinha, para você sentir aquele paladar doce pós-almoço, só que através de um alimento que edifica o nosso templo. Tá? Então, a sugestão é escolher 3 alimentos para decidir eliminar da sua vida, da sua rotina alimentar, e colocar um substituto no lugar, para ficar mais fácil essa mudança, para te facilitar nesse processo de mudança. Tá? Então, pode colocar a música aí, Carlinha, eu vou interromper aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser colocar aí no chat, pode colocar que eu vou vendo o chat para poder conversar com vocês, tá? Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Quero
E aí, conseguiram fazer? Coloca no chat se conseguiu fazer. E olha, gente, esse louvor eu não conhecia. Não conhecia esse louvor, nunca tinha escutado na vida. E quando eu fui buscar, eu falei, nossa, como esse louvor é forte, né? Eu quero ser o templo vivo do teu amor. Então, para a gente cuidar desse templo, para que a gente tenha vida e que o amor de Deus possa permanecer na nossa vida, né? E através da nossa vida. Ai, vou compartilhar então agora, né? Como a gente tem feito, a gente aprender a profetizar, né? A gente aprender a profetizar. A gente sabe que a nossa palavra ela tem poder, né? E o que a gente declara, o que a gente fala, a gente sente, né? E o que a gente sente, a gente cria uma nova crença, né? Então, que a gente possa profetizar sobre esse templo, né? E aí eu escrevi uma profecia para vocês, mas que vocês depois podem profetizar outras coisas na vida de vocês, como, por exemplo, eu profetizo que eu tenho o templo vivo, né? Isso nem está aí, mas depois do louvor eu vou incluir. Então, profetize. O templo que foi dado a mim para habitar o Espírito Santo é um templo sagrado, limpo e puro. Então, vocês têm um templo sagrado, limpo e puro. O Espírito de Deus que habita em mim mora em um lugar que é cuidado com amor e respeito por mim. Tudo que entra pela minha boca é para edificar o templo de Deus. E todas as minhas escolhas alimentares são para dar glória a Ele. Né? Então, muitas vezes talvez você fale isso e fala assim, não, mas eu não estou vivendo isso, não importa. Declara, profetiza, porque você vai viver isso. Quando a gente declara, quando a gente fala, a gente cria, né, sentimentos e verdades novas para a nossa vida. Né? E a partir dessas verdades novas, dessas crenças novas, a gente vai criando novos caminhos neurais. E é isso que vai fazer você, na hora de tomar uma decisão, na hora de escolher, você escolher, né, o que vai edificar o templo de Deus. E, e uma frase que eu falo sempre, sempre, quem me conhece, quem me acompanha, já escutou isso, a frase milhões de vezes saindo pela minha boca, mas que eu quero deixar essa frase para vocês, né? Na dúvida do que comer, coma o que Deus fez. Isso é uma forma de vocês começarem a ter consciência e começar a ajudar a escolher coisas saudáveis, né? Porque é o que a Jana falou, muitas vezes você não sabe o que é saudável, o que não é. Eu vejo muita gente achando que peito de peru é saudável. Por quê? Porque um tempo atrás as nutricionistas passavam, né, prescreviam peito de peru no café da manhã, né? Só que não é saudável. Então, como saber, Sabrina, o que é saudável e o que não é saudável? Eu tenho muitas dúvidas. A gente vai falar sobre isso ao longo, mas na dúvida do que comer, coma o que Deus fez. Então, se você olha um alimento e sabe que isso foi criado por Deus, pode ter certeza que é saudável. Agora, se você olha um alimento que foi criado pelo homem, pode ter certeza que isso não é saudável. Né? Então, pensa assim, estou na dúvida, Sabrina, não sei se eu escolho uma coxinha ou se eu escolho uma salada de frutas para lanchar. O que Deus fez? Deus fez a coxinha ou fez as frutas? Se você trouxer sempre essa pergunta para você na hora da sua decisão, pode ter certeza que isso vai te ajudar muito a optar pelos alimentos saudáveis. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Quero escutar de vocês se vocês já tinham pensado no corpo como templo, como tem feito as escolhas. Se vocês quiserem tirar dúvida também, aproveitem esse momento. Eu vou me despedir primeiro, né? Porque aí eu vou encerrar a gravação. Então, eu queria me despedir de vocês, né? Começando essa nova consciência, onde o nosso corpo é um templo, sim, que habita o Espírito Santo. Todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Ele habita dentro da gente, né? E literalmente é dentro. Ele podia habitar fora. Já pararam para pensar nisso? Que ele podia estar habitando aqui do nosso lado. Só que não, ele optou por habitar dentro da gente. E isso torna o nosso corpo o templo dele, o santuário dele, né? Então, é dessa forma que eu queria encerrar com vocês. Obrigada.
Até semana que vem. Semana que vem a gente vai estar com a Rê conduzindo o devocional. E beijo no coração de vocês.